Brasil, brasileiro. Ué. Salve, salve rapaziada. Bom, esse trabalho aqui é sobre o Brasil. Ah, sério. Jurava que era sobre o Canadá, mas a bandeira é igualzinha, se liga. Enfim, esse vídeo você irá ver a moeda do Brasil, a cultura, as músicas, IDH. Ah, mas eu não sei o que é IDH. Foda-se. Você que se exploda que não sabia o que é IDH. Brincadeiras à parte, mas vai ter no vídeo, então relaxou. Precoce. Bom, você vai ver também sobre PIB e várias outras coisas, tipo como Sorriso Ronaldo. Calma, Douglas, respira. Nada vai te distrair. Foca, foca. Eu sou uma Enfim, chega de enrolação aí. Bora pro vídeo. O desenvolvimento do Brasil pode ser medido segundo um importante indicador, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. IDH mede e avalia o desenvolvimento de um país segundo seus aspectos sociais e econômicos, como a qualidade de vida, renda e escolarização. Esse indicador permite que os países sejam comparados, sendo um parâmetro global de desenvolvimento social. O IDH do Brasil é atualmente 0,759 e é considerado alto. Esse medidor classifica os países pelas seguintes categorias: muito alto desenvolvimento humano, médio desenvolvimento humano e baixo desenvolvimento humano. Quanto mais próximos de 1, melhor e mais alto é o IDH. Ao passo que, quanto mais próximos de 0, pior e mais baixo é esse índice. Então, rapaziada, agora eu vou falar sobre a nossa moeda, a moeda do Brasil. O real é a moeda oficial da República Federativa do Brasil. Após sucessivas trocas monetárias, o Brasil adotou o real em 1º de julho de 1994, que, aliado à drástica queda das taxas de inflação, constitui uma moeda estável para o país. Foi implantada no mandato do presidente Itamar Franco, sob o comando do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O real foi a 16ª moeda mais negociada do mundo, e é a segunda mais negociada na América Latina e a quarta mais negociada das Américas. Estima-se que hoje existem mais de 8 milhões de moedas perdidas do real. O real é a moeda oficial brasileira, porém, o Banco Central do Brasil permite a circulação de moedas privadas e moedas sociais no país, emitidos por bancos comunitários, desde que estas circulem apenas localmente e sejam lastreadas pela moeda oficial. Portanto, para cada moeda privada social emitida, o banco comunitário emissor deve possuir R$ 1 em caixa. No dia 2 de setembro de 2020, entrou em circulação a nova cédula do valor de R$ 200, a qual seria a maior valor de circulação até então. A justificativa para tal valor foi o chamado entesouramento do dinheiro, em espécie feita pelas pessoas durante a pandemia da Covid-19, ou seja, menor circulação de cédulas. Então, agora falando sobre a nossa cultura, ela é rica e diversa, o que se explica pela formação geográfica e histórica do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros devidos. A colonização, a imigração e aos povos que habitavam aqui são elementos característicos da cultura brasileira. A música popular, a leitura, a culinária, as festas tradicionais e nacionais, como o carnaval e a festa tradicional locais como Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. A religião, como elemento cultural, também sofreu misignação, formando o que é chamada de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Então, rapaziada, falando agora sobre as músicas brasileiras, existem muitos gêneros musicais brasileiros e cada um deles tem uma história e revelou artistas importantes para a história da música e para a história do Brasil. Gêneros como o samba, pagode, música sertaneja, bossa nova, MPB, funk, axé, brega, piseiro e macaratu, por exemplo,
são tipicamente brasileiros. Mudando de mala para sacola. Indicadores sociais, eles servem para analisar proporções que possam melhorar na qualidade de vida nos países. Para que a gente consiga reunir dados sobre as regiões do Brasil, é necessário obter dados sobre as regiões. E é nisso que entram os indicadores socioeconômicos. Sem eles, isso não seria possível. Dentre os principais estão PIB per capita, IDH, índice de Gini, entre outros. Falando agora um pouco sobre o PIB, o que que é? PIB é um produto interno bruto. Para que serve? Para medir a atividade econômica de um país. E como que funciona, assim, pergunta? Funciona como se fosse um termômetro de economia, ou seja, quanto maior o PIB de um país, maior sua atividade econômica. O mesmo vale para o contrário. Quando o PIB é negativo, ele indica que a atividade econômica daquele país está encolhendo, está diminuindo. E agora vocês vão ficar com um pouco do nosso querido Brasil, algumas curiosidades. E é isso, tamo junto. Um dos pratos mais famosos do Brasil é a feijoada. A receita de origem negra foi criada pelos escravos durante o período colonial. Os mesmos misturavam as carnes descartadas por seus patrões com orelha e língua de porco e juntavam com o delicioso feijão preto. A Ilha da Queimada Grande, localizada no litoral de São Paulo, está repleta de cobras, cerca de 5 cobras por metro quadrado. Por conta disso, a Marinha proibiu o desembarque no local. Na época colonial do Brasil, por volta de 1760, o Rio de Janeiro virou capital de Portugal. O fato curioso aqui é que o território foi o primeiro e único a se tornar capital europeia fora do solo europeu. Enfim, chegamos ao fim de mais um podcast. Ai, tô cansada pra caralho, quero só dormir, sabe? E bom, obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Deu muito trabalho. Professor, agora que eu estou gravando exatamente 1h11, se eu não me engano, da manhã. 1h11 da manhã. Então, é isso. Quero agradecer novamente a todos que ficaram e não dormiram. E tamo junto.